Atenção pessoal, vamos fazer a nossa retomada de conteúdo e uma breve exposição dos pontos que eventualmente poderão ser pedidos da nossa avaliação. Um dos pontos importantes é a questão referente à medida de segurança. O indivíduo que eventualmente tem a sua doença mental comprovada no processo através de um laudo de insanidade mental, um laudo que comprova que ao tempo da conduta o agente não sabia o que fazia por ser doente mental, ao final o juiz tendo essa prova, ele será condenado ou será absolvido? Gente, ele será absolvido. Mas essa absolvição não é uma absolvição pura. A doutrina, você não vai encontrar isso no código, chama ela de absolvição imprópria, porque o juiz absolve, porém aplica ao doente mental o quê? Uma medida de segurança com especial finalidade terapêutica ou especial finalidade curativa. Qual o prazo da medida de segurança? Súmula 517 do STJ, essa súmula bastante discutida, embora o Código Penal diga que o prazo da medida de segurança é indeterminado, essa regra do Código Penal não está mais de acordo com o que vem decidindo o STJ. O STJ já editou a súmula 517, dizendo que o prazo máximo da medida de segurança é o máximo da pena de cada crime. Isso para evitar o quê? Medidas de segurança que sejam de caráter perpétuo. Então, alcançou aquele máximo da pena previsto para cada crime, o indivíduo é colocado em liberdade obrigatoriamente. E depois, e se persiste a doença mental? Ele se torna um problema de saúde pública, não do direito penal. O direito penal cumpriu a sua função. Lembrem-se dessa súmula que já está bastante discutida, súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça. O máximo da pena da medida de segurança, o máximo da medida de segurança deve coincidir com o máximo da pena previsto para cada crime. Então, aquela regra do prazo indeterminado, embora esteja no código, o STJ já tem súmula entendendo de forma diferente. Questão muito importante e que a gente deve sempre lembrar: a ausência da potencial consciência da ilicitude exclui a culpabilidade do agente. A potencial consciência da ilicitude é o segundo elemento da culpabilidade. O que é potencial? Capacidade de entender, capacidade de compreensão, capacidade de visualização do ilícito, do injusto, capacidade de saber o certo e errado. Tá? A doutrina chama isso de consciência do profano. Ele tem que conhecer a lei? Não. Mas se ele não tiver a potencial consciência do ilícito, ele não tem culpabilidade. Lembrem-se dos exemplos que eu falei aqui em sala de aula, que são exemplos bastante esclarecedores. Essa é uma questão que pode ser abordada também. E ao menor, ao doente mental se aplica a medida de segurança, não é verdade? E a medida de segurança tem uma especial finalidade terapêutica, também chamada de especial finalidade curativa. E ao menor se aplica o que, gente? Pessoal que está em casa, pessoal que está acompanhando aqui o nosso videocast, eu estou vendo aqui pelo nosso Ibope de tempo real, estou vendo aqui o pessoal de Abadiane, muito obrigado ao pessoal de Abadiane, Alexânia, Brasília, São Paulo, Guapó, de onde mais? Né? De onde mais tem o pessoal aqui? Cocalim, onde mais? Pirenópolis, Corumbá, tem muita gente de Corumbá aqui, eu estou vendo aqui telespectadores, mais de 50 na nossa audiência aqui, só de Corumbá, Corumbá super ligado aqui na nossa transmissão parabólica. Se ao doente mental, Petrolina, aqui, o público de Petrolina mandando mensagens aqui pelo WhatsApp também, né? Todo mundo muito animado aqui, o estado de Goiás inteiro na nossa super vídeo aula. Se ao doente mental se aplica a medida de segurança e ao menor de idade, ao menor de 18 anos? Medida socioeducativa, porque se entende que ele não tem culpabilidade em razão da menoridade, tá? Ele não é imputável, e a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade, tá? Então fiquem atentos, cuidado para não fazer confusão entre a questão da medida de segurança e a questão da medida socioeducativa, tá? Não confundam isso. O princípio da insignificância exclui... Caiu, atenção. Tivemos um acidente no estúdio aqui, já estamos voltando ao normal, tivemos uma falha de transmissão aqui, tivemos uma breve falha e agora estamos voltando, me desculpem, a empolgação estava tão grande que a nossa rede aqui ficou temporariamente bloqueada. O princípio da insignificância exclui o que, gente? A tipicidade material, tá? O crime pode ser formalmente, aparentemente típico, mas não há lesão ao bem jurídico. Isso foi abordado também no nosso trabalho,
Ficou bastante esclarecido, eu acho que não há dúvidas com relação a esta questão, tá? A embriaguez, o indivíduo pode alegar a própria embriaguez para eximir-se da responsabilidade penal? Para excluir a sua responsabilidade penal? Sim ou não? Não, a embriaguez não exclui a responsabilidade penal, seja ela dolosa ou seja ela culposa, pouco importa. Qual que é a única que exclui? Qual que é a única que não impõe responsabilidade? A embriaguez acidental, causada por álcool ou por substâncias de efeitos análogos. Também isso aí é uma questão muito importante. Também o que não exclui a culpabilidade? A emoção ou paixão. Basta ler o artigo 28. A emoção ou paixão são chamados tecnicamente de quê, gente? Crimes passionais. Se um dia perguntarem para vocês na prova da OAB o que é um crime passional, o que vocês vão responder? É aquele praticado mediante intensa emoção ou paixão. Amava demais, por isso lá veio o meu amor frustrado com sangue. Não existe isso. Não existe isso. Pelo contrário, hoje é crime qualificado, né? Hoje pode até ser uma forma de feminicídio, é um homicídio qualificado. Então não tem essa. A emoção e paixão não excluem a responsabilidade penal. Então, se você vir essa questão sobre crimes passionais, lembrem-se que está no artigo 28 do Código Penal. A coação irresistível, lembram que eu falei sobre a coação irresistível? A coação irresistível exclui o quê? A culpabilidade do agente, porque o agente sobre coação não pode ser culpável. Eventualmente, sob coação vai ser punido quem? O autor da coação, jamais aquele que foi vítima da coação. E a coação moral irresistível é um dos elementos que está dentro da própria culpabilidade, tá? São inimputáveis os menores de 18 anos, sendo submetidos às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso famoso ECA, tá? Medida socioeducativa. Só relembrando aqui, pessoal de casa também, pessoal que está acompanhando aqui pelo link, qual que é o máximo da medida socioeducativa? Hoje, qual que é o máximo? 3 anos. Hoje o máximo é 3 anos. Existem projetos para modificação? Existem. Existem projetos tentando colocar até 10, tá? Mas até o presente momento, no que temos, né, da lei que temos, é até 3 anos, tá? Então, beleza. Exclui a antijuridicidade. Quais são as causas que excluem a antijuridicidade, gente? O pessoal que está em casa: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular do direito, tá? Beleza. E o dependente químico, tá? A toxicomania. Quem leu aquele artigo que eu mandei no grupo sobre a questão da doença mental gerada por dependência química patológica? O que é dependência química patológica? O indivíduo de tanto vício já se tornou um doente mental. Ele vai ser considerado culpável? Não, porque a doença mental dele exclui a imputabilidade, desde que comprovado dos autos. A toxicomania pode gerar doença mental? Pode. Inclusive eu mandei até um link de um artigo escrito por mim no grupo. Eu espero que vocês tenham lido esse artigo. Leram? Quem não leu, o link está lá, basta procurar. Quem quiser marcar lá o local, pode marcar, não tem problema de jeito nenhum, tá? O estrangeiro que vem de um país estrangeiro praticando um eventual crime, por exemplo, um indivíduo vem da Holanda. Na Holanda todo mundo sabe que desde 1974 está legalizada a questão do uso de cannabis. Vem trazendo na sua mala cannabis para uso pessoal. Ele vai ser punido no Brasil se ficar comprovado que ele não tinha potencial consciência da ilicitude, exclui-se a culpabilidade. Isso é regra? Não, isso é exceção. Isso está dentro do tema culpabilidade, e dentro da culpabilidade você pode analisar dentro do elemento ausência. Ausência de quê? Da potencial consciência da ilicitude do ato. É a capacidade de discernimento. E qualquer alegação serve? Não. Tem que ficar comprovado que pelas circunstâncias do caso concreto era impossível que o indivíduo soubesse, tá? Então, gravem essas questões referentes às causas de exclusão da culpabilidade, as causas de exclusão da antijuridicidade. Uma questão que nós estudamos e que vai ser cobrado, nós temos muito interesse em estudar sobre isso. Modalidades de concurso de agentes ou concurso de pessoas são quais? Coautoria e participação. Lembram disso? Artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Quem de qualquer forma concorre para o crime, no singular.
incide nas penas a este cominadas previstas na medida da sua culpabilidade. Quais são as formas de concurso de agentes? Coautoria e participação, tá? Gravem essa questão, que é muito importante, né? E pode ser cobrada também. Beleza. Se eu pratico uma participação em um crime por instigação ou induzimento, ou participação material na modalidade de auxílio, te entrego a arma, você não pratica o crime, você é partícipe no crime? Não, porque o crime não chegou sequer a ser tentado. Tá? E o importante também é a gente lembrar alguns conceitos. Crime consumado é aquele que alcançou todo o seu iter criminis, o caminho do crime, e chegou no seu resultado. Crime tentado é aquele que, iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Qual que é a pena do crime tentado? É a mesma pena do crime consumado, devendo ser reduzida de 1/3 até 2/3. Lembrou dessa regra? Super, hiper regra, muito importante. Beleza, eu estou com medo aqui de acontecer algum problema no nosso estúdio, mas eu acredito que não, né? A queda da câmera aqui foi só uma vez. Certo, gente? Então, basicamente, não se esqueçam desses pontos. Esses pontos devem ser estudados: culpabilidade, concurso de agentes, princípio da insignificância, antijuridicidade, algumas questões também, tá? Não há dúvidas, a matéria foi extremamente explicada, extremamente vista e revista, foi exaustivamente estudada, tá? Não ficou nada, absolutamente nada, que não tenha sido falado em sala, que esteja no plano de ensino e que não tenha sido falado em sala. Não pulamos nenhum ponto, tá? Oficialmente, né, declaro encerrado o conteúdo. Para quem está em casa assistindo pelo vídeo do YouTube, obrigado, né? Assistam esse vídeo, ele é importante. Peço licença aqui, vou já encerrar o vídeo.